Olá, turma. Sou Luciléia Colares, professora associada do Instituto de Nutrição José de Castro, e hoje vou falar para vocês sobre roteiro para projeto físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição. O objetivo dessa aula é apresentar pontos importantes para um adequado planejamento físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição. Ou seja, qual o ponto de partida? Como devemos proceder? O que devemos atentar? Nesse sentido, a primeira coisa que queria pontuar, antes de iniciarmos a apresentação do roteiro para o projeto físico-funcional de UAN, é a definição de UAN, ou seja, quando falo de UAN, a qual estabelecimento estou me referindo? Então, o artigo 2º da Resolução CFN 600, de 23 de maio de 2018, define as áreas de atuação do nutricionista, sendo uma delas a área de alimentação coletiva, que trata da gestão de unidades de alimentação e nutrição. Então, nessa resolução, o que a gente pode observar? A gente pode observar que essas unidades elas estão divididas em 4 segmentos, que são os segmentos de UAN institucional, pública e privada, o segmento de alimentação e nutrição no ambiente escolar, o segmento de serviço de comercial de alimentação e programa de alimentação do trabalhador. E dentro desses segmentos, cada um desses segmentos tem os subsegmentos. Tá? Esses subsegmentos são os serviços que vocês podem observar e ler com mais calma. Por exemplo, dentro do serviço institucional, de UAN institucional, tanto pública quanto privada, nós vamos observar os serviços de alimentação coletiva, que podem estar dentro deles aqueles que têm autogestão ou serviço próprio, e serviço terceirizado ou concessão, que podem estar localizadas em empresas, instituições, hotéis, hotelaria marítima, comissarias, spa e LPI, que são instituições de longa permanência para idosos. Né? Dentro do segmento de alimentação e nutrição no ambiente escolar, nós temos o grande Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e alimentação e nutrição no ambiente escolar da rede privada. No Programa de Alimentação do Trabalhador, a gente tem os diversos subsegmentos, né, que vocês já devem ter observado quando estudaram esse programa, né, que são empresas fornecedoras de alimentação coletiva, e tem a produção de refeições também de autogestão, né, que a gente chama autogestão. Vocês devem ter discutido um pouco sobre isso, né, o que significa essa autogestão ou serviço próprio e por concessão, prestadoras de serviços de alimentação, fornecedoras de alimentação coletiva e serviço comercial de alimentação, que são os subsegmentos que são restaurantes comerciais e similares, buffet e serviços de ambulantes de alimentação, que seriam a alimentação de rua, né? Comida de rua, que virou, que nessa nova resolução aqui, e nessa data, né, que foi em maio de 2018, que foi essa revisão, foi colocado como serviço ambulante de alimentação. Então, nesse sentido, quando a gente fala de unidade de alimentação e nutrição, a gente está abarcando todos esses subsegmentos que estão dentro desses segmentos e que a gente considera como unidades de alimentação e nutrição. E outro
ponto que é muito importante quando a gente está pensando em projetos físico-funcionais, né, em projeto físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição, é pensar sempre que é um trabalho em equipe. Né? Aqui eu coloquei 3 profissionais representando esse trabalho de equipe: os nutricionistas, os arquitetos e os engenheiros. Então, os nutricionistas vão fornecer informações importantes, né, sobre o funcionamento da UAM com base nos objetivos e metas a serem alcançados, sempre tomando atenção com a legislação sanitária, a legislação profissional, né, porque nós somos responsáveis técnicos dentro dessa unidade de alimentação e nutrição, e boas práticas ambientais. Os arquitetos responsáveis pelos projetos de interações dos espaços e ergonomia, também com a sua legislação específica, e os engenheiros com projetos de instalações como gás, hidráulica, elétrica, estrutural, com a sua legislação específica. Então, pelo menos esses 3 profissionais, quando trabalham em equipe, né, um trabalho integrado, vão proporcionar, né, contribuir para um projeto, né, a união da expertise desses profissionais vai fazer com que haja um projeto físico-funcional adequado, tendo como resultado, né, refeições de qualidade, a satisfação do cliente, a saúde do trabalhador e, por que não, o lucro, porque quando uma empresa, né, que visa lucro, uma empresa vai querer fazer um projeto físico-funcional, ela vai querer obter lucro. Então, a gente tem que concorrer para isso também. Então, para iniciar, né, um projeto físico-funcional, o que a gente pensou, né? Aqui, para ficar mais didático, a gente colocou aqui para vocês um roteiro para ficar didático, com alguns itens, mas que não é regra que aconteçam nessa ordem. Alguns itens podem acontecer de forma simultânea ou até invertida, dependendo do andamento do projeto. Como é um trabalho em equipe, a gente sabe que vai ser um vai e vem. A gente fornece informações e juntos a gente vai decidir qual é o melhor andamento desse projeto. Então, a gente tem um ponto de partida. Normalmente, o ponto de partida é quem dá esse tom, normalmente seria o nutricionista, e eu coloquei aqui como ponto de partida a análise do cardápio. Então, a gente tem que partir de algum ponto. Então, eu coloquei aqui a análise do cardápio. Para a análise do cardápio, o que a gente tem que pensar? Então, eu coloquei alguns pontos de reflexão. O que a gente pode pensar? O que será produzido? Então, quais e quantas refeições serão produzidas? Quais alimentos serão utilizados? Como serão adquiridos esses alimentos? Como serão armazenados? Como serão preparados? De que forma serão comercializados? Então, como a gente vai distribuir ou como a gente vai vender esses alimentos? E a evolução do cardápio conforme o tempo. Então, a gente hoje, para iniciar, o cardápio vai ser dessa forma. Mas, será que com a evolução do tempo eu vou modificar? Eu quero evoluir com esse meu cardápio? Então, hoje ele vai ser dessa forma, vão ser só tantas preparações, mas eu quero melhorar, porque com o tempo o meu restaurante vai modificando também. Então, a gente tem que pensar na evolução. Hoje vão ser vendidas tantas refeições, mas eu quero expandir esse meu restaurante, essa minha unidade de alimentação e nutrição. Então, eu já tenho que pensar nisso quando eu fizer o planejamento físico-funcional, porque depois não vai dar para a gente fazer aquele, entre aspas, puxadinho, porque é aí que começa a fazer a gente ter aqueles problemas de
adaptação. Ah, minha cozinha foi adaptada, por isso que não dá para fazer determinado tipo de processo. Mas, por exemplo, quantas refeições e quais serão essas refeições? Então, a gente vai fornecer de jejum, almoço, lanche e jantar? Ou só de jejum e almoço? De jejum e jantar? Isso vai fazer toda a diferença quando a gente vai planejar essa área física, né? E os equipamentos que serão necessários, tudo isso. Então, quais alimentos serão utilizados? Então, qual é a tecnologia? Então, eu vou utilizar alimentos in natura, todos vão ser processados dentro da minha unidade, então eu preciso de determinada área. Ou não, eu já vou adquirir alimentos minimamente processados. Então, se eu for adquirir esses alimentos, a área de pré-preparo vai ser de uma forma, mas eu vou precisar de uma área de armazenamento a frio maior, então isso tudo vai fazer diferença. Como serão adquiridos, né? Isso. Então, como eu vou adquirir esses alimentos, né? Isso faz toda a diferença também. Então, eu vou adquirir de quem, com que periodicidade, né? Então, eu preciso de uma área de armazenamento maior ou menor. Então, isso já vai influenciar nessa outra questão. Como serão armazenados? Eu preciso de uma área neutra, né? De uma área de armazenamento neutro, de um armazenamento refrigerado, de congelados. Então, eu vou adquirir carnes congeladas ou carnes resfriadas. Então, se for resfriada, eu vou precisar de equipamentos de refrigeração. Se for congeladas, eu vou precisar de equipamentos de congelamento, né? Como serão preparados? Então, quais são as preparações? Eu vou ter preparação cozida, assada, frita, chapeada. Então, eu preciso de equipamentos para cada tipo de preparo. De que forma serão comercializados? Então, vou comercializar de que forma? Qual é o tipo de distribuição que eu vou ter? Vai ser... Isso a gente vai ver aos poucos, né? Então, eu preciso de que tipo de balcões? Balcão neutro, balcão refrigerado, balcões quentes. Vai ser distribuído de que forma no meu restaurante? Vão ser em ilhas? Vão ser em L? Vão ser de que forma? Isso tudo tem que ser muito bem estudado para ser distribuído nessa área. E a evolução do cardápio, como eu já falei anteriormente, né? Conforme o tempo, tipo e número de preparações. Eu vou modificar com o tempo, eu vou colocar preparações vegetarianas com o tempo, vou colocar outro tipo de preparação que vai requerer outro tipo de distribuição. Então, isso tudo tem que ser pensado. Ainda na análise do cardápio, né? Qual o tipo de serviço? À la carte, buffet, cafeteria fixa, refeições transportadas, delivery. Então, isso vai afetar não só em relação à área física, né? Mas também em relação aos equipamentos que serão necessários, né? Então, nesse caso aqui, se for à la carte, né? Se for à la carte, como é que a gente vai... o que a gente vai precisar? Então, se for à la carte, a gente vai precisar área de apoio para garçom, por exemplo, né? Então, a gente vai precisar de uma mesa de apoio para garçom. Se for buffet, vai precisar de balcões específicos para isso. Cafeteria fixa, tem que pensar, se for cafeteria fixa, que são preparações porcionadas por copeiros, então tem que ter esse espaço específico para os copeiros ficarem e espaço específico para os comensais se movimentarem diante desse balcão. Refeições transportadas. Refeições transportadas tem que pensar bem especificamente nesse espaço, porque a gente precisa de espaço de apoio para a expedição dessas preparações, né?
Se for delivery, a gente precisa de espaço para acondicionamento, armazenamento de embalagens para isso e espaço para expedição também, né? Aqui eu coloquei só a título o que a gente tem que observar, né? O que tem naquele momento que a gente está fazendo esse planejamento. A gente tem que observar a legislação vigente. E aqui eu coloquei o que a gente tem no momento, né? Então, nós temos uma lei recente, muito recente, a Lei 14.016, de 23 de junho de 2020, que ela versa sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Então, o que a gente vê hoje é que, como nós estamos nesse propósito, né, de redução de resíduos sólidos, né, de sustentabilidade na produção de refeições, combate ao desperdício, e há muito tempo que nós temos um projeto de lei para isso, e agora, né, com a emergência, inclusive por conta da pandemia, essa lei foi realmente colocada, ela foi promulgada, né? Então, o combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes. Vamos ver como é que ela vai ser implantada nas unidades de alimentação e nutrição. Mas, já que ela já está em vigor, nós já temos que pensar no nosso planejamento físico-funcional, como a gente pode implantar essa legislação na nossa unidade. Então, nós precisamos de pensar em um espaço para isso também. Por quê? Como a gente vai pensar como a gente vai pensar em fazer essa doação? Né? Então, a gente vai precisar de doar sobras, que a gente pode doar sobras de alimento, né? Porque aqui nessa doação de excedente de alimentos, a gente pode doar, segundo a legislação, o que eles definiram como sobras limpas e sobra de produção. Né? Mas, de que forma a gente vai fazer isso? A gente precisa de um espaço, a gente precisa armazenar essas sobras de que forma? Então, a gente já tem que pensar como que equipamentos, mais um tipo de equipamento para isso, né? Não mais um tipo de equipamento, mas quando a gente dimensionar o equipamento, pensar mais nesse processo. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Ainda nesse tópico de análise do cardápio, outro item importante é que processos estarão envolvidos. O que eu queria colocar sobre isso? Que processos estarão envolvidos, quais os processos estarão envolvidos, demandam espaço e equipamentos específicos. Por exemplo, qual é o processo que a gente vai utilizar para preparar nossas refeições? Então, aqui eu coloquei os processos mais corriqueiros, né? Então, cook and serve, que seria cozinhar e servir, que não tem a diferenciação entre espaço e tempo, né? Então, a gente vai cozinhar e servir. Tem cook and chill, cook and freeze, sous vide e outros processos, como eu coloquei, fatiar, cortar, grelhar, assar, cozinhar, saltear. Por quê? Se a gente vai cozinhar e servir no mesmo dia, a gente precisa de determinados tipos de equipamentos e espaço, inclusive, né? Porque normalmente são esses processos que a gente vê mais facilmente nas cozinhas. Então, a gente precisa de espaços bem maiores, né? mais pessoas para fazer esse processo. Por quê? Porque a gente tem que iniciar normalmente o nosso processo de manhã cedo, né? Normalmente a gente diz que dá entre 4 a 6 horas entre preparar e distribuir tudo isso, né? Então, a gente precisa de grandes espaços e de uma quantidade de equipamentos específicos, geralmente maiores.
por conta disso, que a gente tem que preparar e distribuir praticamente no mesmo dia. Por que eu digo praticamente? Porque alguns pré-preparos, como a gente pode fazer o pré-preparo no dia anterior, como cortar a carne, né? Ou descascar algum tipo de vegetal, pode fazer isso no dia anterior, deixar refrigerado e no dia seguinte fazer o preparo, tá? Mas é diferente desse outro tipo de preparo, que é o cook and chill e freeze, que tem uma diferenciação entre o preparo e a distribuição de muitos dias, né? Então, a gente fala que é cozinhar e resfriar e cozinhar e congelar. Então, esse tipo de preparo, ele tem uma validade bem maior, né? Então, esse tipo de preparo é cozinhar o alimento, normalmente em um equipamento específico, que é o forno combinado, até que o núcleo do alimento atinja 74 graus por 5 minutos. E, no caso do cook chill, ele vai ser submetido a um resfriamento rápido. Então, no resfriamento rápido, já vai ter que ter um tipo de equipamento que chama-se resfriador rápido. Por quê? Porque o alimento ele tem que atingir 10 graus centígrados em 2 horas. E no cook freezer, ele tem que ter um ultracongelador. Por quê? O alimento tem que atingir menos 18 graus até 4 horas, tá? E para o cook chill, o alimento ele tem que ser armazenado a temperatura de 4 graus centígrados e no cook freezer o alimento vai ser armazenado a menos 18 graus centígrados até eles serem consumidos. Esse consumo, quando ele está resfriado, pode ser até 5 dias e quando ele está congelado, pode ser até meses, 6 meses, até 1 ano. Então, são processos que eles são mais caros, né? Porém, eles têm um prazo de validade bem maior. E o sous vide, ele é cozimento a vácuo. Então, ele tem, ele preserva mais as propriedades do alimento. Então, quando a gente pensa em tudo isso, então, meu objetivo é fazer esse processo. Então, eu tenho que ter esses tipos de equipamentos, né? Ou, no meu processo, eu tenho que vou fatiar, qualquer um desses vão ter que fatiar, cortar, vou grelhar, eu vou assar, eu vou cozinhar, eu vou saltear. Então, eu tenho que ter equipamentos específicos para isso, tá? Então, quando eu penso em que processos estarão envolvidos, eu tenho que pensar na demanda de espaço, de equipamentos específicos para dar conta desses processos todos. Outro item importante é o cruzamento do cardápio com os processos envolvidos, né? Então, a gente já começa a pensar um pouco no nosso fluxo, no nosso fluxograma de processo. Então, a gente pensa um pouco em cada etapa de produção para ajudar na tomada de decisão sobre a estrutura física e o layout da UAM, né? Então, por isso que a gente já pensa um pouco na nossa estrutura físico-funcional. Então, pensa nesse fluxograma e o layout, que nada mais é do que a alocação dos equipamentos dentro dessa estrutura física, né? Então, quando a gente pensa de estrutura físico-funcional, é pensar no nosso fluxograma, já com tudo que a gente pensou anteriormente, né? Dizer, minha UAM, eu vou ter esse cardápio, vai ter nesse processo, então a gente já pensou em todo o processo, todas as áreas, minimamente nas áreas, e a gente começa, e os equipamentos, quando a gente começa a alocar esses equipamentos pelas áreas e ver cada uma dessas funcionalidades, né?
é isso que a gente já está pensando na estrutura físico-funcional. E o layout seria a alocação desses equipamentos por essas áreas. E o próximo item, né, seria quais equipamentos serão necessários para a execução das etapas de produção. Então, esses equipamentos que a gente já pensou, baseado nesse processo, baseado no nosso cardápio, né, em tudo isso, esses equipamentos, o que a gente tem que pensar? Ele tem que ter, né, para a gente complementar esse nosso layout, tem que ter boa localização para evitar cruzamento de fluxo. Por quê? Porque a área em Yuan, o que a gente sempre coloca como que deve ser a nossa área de Yuan, né? O nosso fluxo de Yuan. O fluxo de Yuan, a gente sempre coloca que tem que ser um fluxo de marcha avante. O que significa isso? Fluxo de marcha avante. É um fluxo que ele não pode ter avanços e retrocessos, né? Porque se a gente sempre tiver avanços e retrocessos, pode haver um cruzamento de fluxo, por exemplo, de alimentos crus com alimentos preparados. Então, isso pode favorecer a contaminação cruzada, né? Então, o que já estava preparado, até com temperaturas que já tinha minimizado, diminuído a carga microbiana, pode ser recontaminado por alimentos que ainda têm uma carga microbiana elevada. Então, a boa localização desses equipamentos é para que não haja esse cruzamento de fluxo. Uma outra coisa importante que a gente tem que observar é a quantidade e produtividade adequada do equipamento para evitar gargalos na produção. Se a gente tem um número de refeições específicas ou um número de preparações específicas para serem feitas, né? Então a gente tem que observar a produtividade do equipamento, que vocês vão ver em aulas posteriores como fazer o cálculo da produtividade para equipamentos importantes dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, eu vou fazer o cálculo do caldeirão para fazer a cocção de um feijão. Então, a gente tem que levar em consideração o quê? A quantidade de feijão que eu preciso, o tempo de cocção que o feijão leva, né? O tempo de cocção do feijão, o per capita do feijão. Né? Então, a gente tem que ver se aquele volume que eu preciso vai realmente me atender para um caldeirão daquele volume que o caldeirão me tem. Por exemplo, um caldeirão de 300 litros vai atender aquela unidade ou não, baseado na produtividade daquele caldeirão. Adequação ao cardápio previsto. Então, se eu tenho um cardápio, por exemplo, que não tem fritura no cardápio, eu vou comprar fritadeira? Não tem necessidade, porque no meu cardápio não tem fritura. Mas se for um local que tenha hambúrguer e batata frita, que seja que seja de fast food, que você esteja implantando. Então, se é fast food de hambúrguer e batata frita, você tem que prever fritadeiras específicas, né? Para que não haja gargalo na produção. E adequação ao investimento, porque se você não tem orçamento para determinado tipo de equipamento, você tem que procurar no mercado equipamentos que atendam o orçamento de quem está contratando, de como você está fazendo aquele projeto. O outro item importante que a gente pontuou seria a demanda prevista. A demanda prevista seria quais itens devem vender mais, né? Ou quais itens podem impulsionar vendas.
Então, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que pensar em quais itens deve vender mais ou quais itens podem impulsionar mais vendas. Para quê? Para a gente prever equipamentos extras para o caso de necessidade ou para estar preparado para o aumento da demanda. Então, a gente sabe que o forte daquela unidade de alimentação e nutrição são preparações assadas. Porque o forte dessa unidade vai ser preparações assadas. Então, a gente tem que prever o forno ser um forno de boa qualidade que não vá atrapalhar naquele processo. Então, vale a pena investir num forno combinado? A gente tem sempre que pensar nisso, tá? Então, a demanda prevista é muito importante. A gente tem que pensar sempre nisso. Outro tópico importante dentro da demanda prevista é a parte da distribuição ou entrega, né? Entrega no caso de restaurantes comerciais, que se fala muito isso, ou distribuição no caso de WAN institucional. Então, a gente tem sempre que prever áreas específicas para isso, né? Então, presença e rota de entregadores, né? Então, se a gente tiver delivery, por exemplo, hoje a gente tem que pensar bastante nisso, tá? Porque com a pandemia, que a gente teve que ser forçado a ter bastante isso, delivery, pode ser que seja uma realidade a partir daí, né? A partir desse nosso enfrentamento hoje. Então, presença e rota de entregadores, armazenamento de embalagens, montagem de refeições, área para isso, nas refeições transportadas, estacionamento de carrinhos, né, dos carrinhos, dos hotboxes, dos isoboxes, área para montagem, pensar no controle higiênico sanitário. Então, a gente precisa ver controle de temperatura, então pensar em tudo isso quando estamos fazendo o planejamento físico funcional. Na área de consumo, os equipamentos de espera, os equipamentos de manutenção, que são os pass-through, os balcões, área para garçons, mesas, cadeiras, então coisas que a gente já pensou, mas nós estamos aqui pensando também nesse item de demanda prevista. E observar sempre a legislação vigente. Aqui eu coloquei a nossa legislação recente e específica para o Covid-19, né? Mas nós temos que observar a legislação vigente naquele momento que a gente está planejando o projeto físico funcional. Então, aqui eu coloquei para vocês a nota técnica da Anvisa, a nota técnica 49, de 2 de junho de 2020, que trata das orientações para serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de Covid-19, né? Então, colocou aqui atendimento a clientes, que trata do afastamento físico, barreiras físicas. Então, nessa época, se você estiver planejando ou até fazendo uma readaptação de restaurantes, não tinha que fazer isso aí, né? Barreiras físicas, porque os balcões tinham que ter uma barreira física, uso de EPI, afastamento físico mesmo, não só nas filas, mas também um afastamento para os trabalhadores, disposição do ambiente, mesas e posicionamento das pessoas, os serviços de delivery, de entrega, tem orientações específicas para isso. E eu coloquei aqui também para a portaria conjunta do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é a portaria número 20, de 18 de junho de 2020, que estabelece medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Então, só para deixar claro para vocês que a observação da legislação vigente é super importante. Passamos agora
para o item 3, que diz respeito à área disponível. Com relação à área disponível, o que a gente tem que observar, né? Em relação à área disponível, nós temos que observar o tamanho da cozinha versus demanda. Então, quanto mais produtivos forem os equipamentos, mais espaço irá sobrar para o armazenamento, para a área de consumo e para as outras áreas de forma geral. Mas o que a gente pensa sempre é que deve haver um equilíbrio entre produção, armazenamento e consumo. Mas de que forma a gente pode pensar na área disponível? Vocês vão estudar sobre isso, né? Qual é o ponto de partida para a gente fazer o cálculo da área de uma unidade de alimentação e nutrição? Existem várias formas da gente começar a pensar na área disponível, né? Então, segundo a NR 24, né, a gente pode começar a calcular pelo refeitório, né? Então, se a gente começar a calcular pelo refeitório, a gente faz uma proporção depois para a área de armazenamento e a área de cozinha, que é a área de produção. Tá? Então, isso é um ponto de partida. Então, se a gente começa a fazer o cálculo pela área do refeitório, e isso é um ponto de partida, a gente depois faz uma adequação a partir de tudo que foi falado anteriormente, né? Então, isso é um ponto de partida, né? Eu faço pela área do refeitório porque eu sei quantos comensais eu preciso atender. Vocês vão fazer o cálculo do tempo médio que os comensais precisam ficar para se alimentar, como é que é a ergonomia desse local, como é que esses comensais precisam ficar sentados, em que tipo de mesas, qual é a área que essas mesas ocupam nesse refeitório. Então, por aí tudo, a gente pode fazer o cálculo desse ambiente. Quais são os equipamentos que vão ser colocados nessa área de consumo, que seriam os balcões? Vai ter pass-through? Não vai ter? Como é que vai ser feito? Então, tudo que a gente falou anteriormente vai dar subsídio para a gente começar a pensar no cálculo dessa área, que vocês vão aprender com certeza nos outros momentos durante a disciplina. Mas aqui o que é importante a gente pensar, quando a gente pensa na área, é a gente pensar logo em que setores a gente precisa, né, para atender a essa demanda. Então, a gente precisa num setor de recepção e inspeção dos materiais que vão adentrar a nossa UAM, setores de estocagem seca, setores de estocagem fria, setores de pré-preparo e preparo, para carne, fruta, hortaliça, guarnição, cereais e leguminosas. Como a gente vai fazer a separação desses processos dentro da nossa unidade? Depois vem a cocção, distribuição, salão de refeições. Como a gente vai ver a questão dos resíduos sólidos dentro dessa unidade? Então, a área disponível está sempre relacionada à demanda, né? E a gente precisa ter um equilíbrio entre produção, armazenamento e consumo. Outro ponto importante referente à área disponível é com relação à ambiência. E o que seria a ambiência? Ambiência é a organização que um espaço físico recebe envolvendo questões técnicas e estruturais do ambiente. Ou seja, além do espaço físico, é levado em conta que nesse espaço haverá relações sociais e interpessoais. Logo, o local deve ser acolhedor e confortável para que seja também produtivo.
Então, nesse ambiente, né, o que a gente precisa levar em consideração? Vocês já devem ter visto, né, se não viram, vão ainda ver, né, essa questão de ambiência. Por exemplo, como deve ser numa unidade de alimentação, como a gente deve pensar a iluminação, a umidade, acústica, ventilação, os revestimentos de piso, parede, como deve ser forros, estruturas auxiliares, porta, janela, o conforto térmico. Então, tudo isso está relacionado à ambiência, né? Por quê? Que é muito importante isso, porque dentro da unidade de alimentação e nutrição, além, né, dessa produção da refeição, acontecem interações sociais. As pessoas precisam se relacionar, as pessoas precisam se escutar, né? Elas precisam entender tudo que está relacionado à produção de refeições. Então, a questão da ambiência é muito importante quando a gente pensa num projeto físico-funcional adequado. Outro ponto importante é a drenagem sanitária. Então, localizar adequadamente os drenos, grelhas, ralos, para um adequado processo de limpeza e sanitização do piso da UAN é fundamental. Então, muitos projetos de UAN, até por conta dessa adaptação que a gente vê, muitas coisas são adaptadas, né? Então, a gente diz, vamos transformar esse espaço numa cozinha, numa UAN. Aí você olha para o piso, você vê que os drenos estão semelhantes a um dreno de uma cozinha domiciliar, por exemplo, que depois você vai ver, ou o próprio dono do estabelecimento observa que não dá conta da vazão, da quantidade de água que aquela UAN vai produzir durante o processo. Por quê? Porque tem que ser drenos e grelhas, ralos adequados à demanda, à produção de refeições em larga escala. E outro ponto dentro da área disponível seria a integração com a arquitetura do local. O que a gente percebe? Que alguns artigos já mostram que quanto mais a integração com a arquitetura do local, quando a gente pensa num projeto arquitetônico, né, quando pensa num planejamento físico-funcional, há impactos positivos, tanto na satisfação dos clientes, quanto na melhora da experiência dos funcionários da UAN. Então, os arquitetos já dão conta disso, né, de fazer essa integração da arquitetura da UAN, né, do espaço da UAN, com a arquitetura do local onde ele está sendo implantado. Tá? Então, se é dentro de um shopping, se é dentro de uma indústria, de onde essa UAN esteja sendo implantada. Ainda no tópico de área disponível, né, e agora pensando mais a miúde no fluxo do processo, vamos observar realmente alguns pontos importantes sobre o fluxo. Fluxo de produtos entre área de produção, expedição, consumo, ele deve ser livre de qualquer obstáculo e o mais distante possível de equipamentos com alta demanda de produção. Por quê? Né? Esse fluxo deve ser dessa forma. Né? Quando a gente pensa num projeto físico-funcional, a gente pensa, primeiro, que quanto mais a gente desobstrui, né, esse fluxo, ou, como eu já falei anteriormente, a gente faz um fluxo de marcha avante, né, a gente minimiza a possibilidade de contaminação cruzada, né? E também
a gente faz com que essa produção, esse processo flua, né, de forma mais adequada. Então, se eu vou de uma área de recebimento para a área de armazenamento, pré-preparo, preparo, faz com que esse processo flua de forma mais adequada até o consumo e que todos os controles que a gente precisa fazer, né, sejam muito mais facilitados. Tá? Por isso que a participação do nutricionista nessa equipe é tão importante, porque ele domina bem ele tem expertise, né, em fluxo de processo. Outro tópico importante seria a periodicidade das compras, por exemplo, dias, período do dia, horário, recebimento, devolução de materiais. Por exemplo, devolução de materiais caso ocorra problemas para não afetar o fluxo operacional, né? A gente sabe que dentro do processo de produção de refeições, nós temos que ter um espaço específico para armazenar materiais que não estejam em conformidade quando a gente recebe, para poder fazer a devolução. E a gente tem que ter também períodos e horários específicos para recebimento, devolução, isso tudo. Então, isso faz parte da nossa, né, do nosso planejamento, porque isso vai afetar o processo como um todo. Tá? Outro ponto importante é a rota dos resíduos sólidos e o local de armazenamento temporário dos mesmos até o momento da coleta. Então, dentro da área disponível, nós temos que prestar bastante atenção aos nossos resíduos sólidos e o local de armazenamento temporário dos mesmos. Então, muitos projetos físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição não estão muito atentos para os resíduos sólidos. Por quê? Porque na nossa legislação mais vigente, que a gente fala aqui, a 216, né, que é da Anvisa, a 216, ela não trata especificamente, ela não coloca muito claro, né? Na época a gente que foi colocada essa legislação 216, nós não tínhamos nem a nossa política de resíduos sólidos ainda, né? Que é a nossa política de 2010. E a 216, ela coloca só que nós temos que ter coletores acionados por pedal, não acionados manualmente, que nós temos que retirar periodicamente o lixo das áreas de produção e que os resíduos eles têm que ser armazenados temporariamente em locais protegidos de intempéries. Então, não é tão específica, né? Não é tão detalhada. Então, quando a gente vai fazer o planejamento físico-funcional, nós temos que lançar mão, principalmente atualmente, de outra legislação específica, do INEA, né? Do Instituto Nacional do Meio Ambiente. Então, nós temos que lançar mão de legislação que não é específica da nossa área, para poder pensar um pouco mais sobre os resíduos sólidos, né? Porque é muito mais atual, né? E o que a gente pensa é que o fluxo, essa rota de resíduos sólidos, né? Ela não pode haver um cruzamento dentro desse processo, né? Então, fazer com que esses resíduos passeiem dentro das nossas áreas, fazendo um cruzamento dentro dessas áreas. Então, que perguntas a gente pode fazer durante esse nosso projeto? Então, vai haver coleta seletiva dentro dessa unidade?
Nós vamos ter planos de gestão de resíduos sólidos dentro dessa unidade? Nós vamos planejar câmara de lixo orgânico? Né? Então, não é uma regra, a gente não precisa ter câmara de lixo, já que é caro, né? Não está previsto na nossa legislação específica, tá? Mas são perguntas que a gente precisa se fazer, para pensar um pouco como a gente vai agir sobre essa questão dos resíduos sólidos dentro da nossa unidade de alimentação e nutrição. Outro tópico importante é a alocação de maquinário de refrigeração. Por quê? Porque eles possuem compressores e trocadores de calor que devem ser instalados em locais com boa circulação de ar. Por quê? Além de economizar energia, né, pode simplificar o trabalho de técnicos de manutenção. Então, um bom projeto já prevê uma área específica para isso, né? Depois eu vou mostrar para vocês como foi pensado o projeto do restaurante universitário. Então, aqui eu coloquei só a título de curiosidade, né? A título de ilustração para vocês, né? Então, se a gente pensa que vai ter coleta seletiva dentro da unidade de alimentação e nutrição, que tipo de coletores a gente vai pensar? Vão ser coletores separados por todos os tipos de resíduos que vão possivelmente ter na UAN, ou nós vamos separar só orgânico de não orgânico de resíduos que podem ser enviados para coleta seletiva, né? Para empresas que vão comercializar. Ou a gente vai separar só óleo e orgânico e lixo seletivo. Então, a gente tem que pensar, fazer esses questionamentos, né, para poder a gente pensar numa rota de resíduos sólidos mais pensar numa rota melhor, né, de um planejamento melhor para a rota de resíduos sólidos. Ainda no item 3, área disponível, nós teremos a definição das áreas ou estações da cozinha. Então, normalmente, o número de estações está relacionado aos itens do cardápio, né? Então, já falamos isso aí anteriormente, né? Estação sauté, eu coloquei estações, normalmente é um termo utilizado para o UAN comercial, né? Restaurantes comerciais, geralmente, né? Mas o que importa é a gente ver que quando a gente separa ou agrupa esses equipamentos por tipo de processo, fica muito melhor organizada essa cozinha, né? Essa unidade de alimentação e nutrição. Então, aqui, por exemplo, estação sauté. Então, vão estar agrupados aqueles equipamentos relacionados àquele processo. Então, vamos ter fogões, caldeirões, fornos, fritadeiras, basculantes. Então, vão acontecer aqueles processos ali naquele ambiente. Então, estação grelhar, grelhas, chapas, churrasqueiras. Estação fritura, fritadeiras. Estação pizza, equipamentos relacionados. Estação saladas ou sobremesas. Por quê? Porque algumas estações, elas podem ser compartilhadas. E aí tem alguns senões, né? Nós temos que observar que quando as estações são compartilhadas, a gente tem que reforçar, primeiro, ver que os equipamentos que serão compartilhados e reforçar a questão da higiene daqueles equipamentos, porque já existem alguns artigos mostrando o perigo da gente compartilhar determinados tipos de equipamentos quando a gente mistura processos. Então, a gente vai ver
fazer determinados tipos de sobremesas que misturam o mesmo equipamento quando a gente faz saladas cruas com outras sobremesas. Então, a gente tem que ver qual horário vai ser utilizado, se vale a pena a gente fazer esse compartilhamento. Às vezes, tem que fazer por conta de questão financeira, de questão de espaço. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas, aqui só para ilustrar, o que a gente tem que fazer são ilhas de processos. Então, porque se a gente faz uma ilha de processo, a gente já otimiza determinados tipos de equipamento, como coifas, né? Então, a gente já coloca uma coifa para determinado tipo de ilha, né? Aqui, ó, aqui tem caldeirões que caldeirão, normalmente a gente diz, um caldeirão é redondo. Não, aqui é um caldeirão que ele já é todo acoplado para ser um caldeirão que por fora ele é quadrado, né? Porque ele já está acoplado ao fogão e assim vai a uma estação que ele foi colocado todo junto para poder otimizar espaço. E assim a gente compõe uma área disponível, né? E define as áreas pelos processos. O nosso próximo tópico seria a escolha dos equipamentos. Então, já vimos cardápio, compatibilizamos o cardápio com processo, né? E layout, e área, e já definimos os equipamentos e precisamos escolher esses equipamentos. A escolha desses equipamentos tem várias formas de a gente escolher os equipamentos. Aqui eu coloquei alguns tópicos importantes para a gente observar. Por exemplo, custo operacional, vida útil, custo de reposição de peças, dimensionamento, produtividade, depreciação, redução de gargalos, sazonalidade, oscilação de demanda. Primeiro, assim, a gente tem que observar, né, tudo isso, mas a gente deve avaliar o indicador retorno sobre o investimento, né? Que nada mais é do que a gente observar a produtividade desse equipamento relacionado ao custo e à vida útil, né? Porque tem que ver se aquele equipamento, né, que a gente elegeu, baseado em tudo isso aqui, né, se ele vai trazer, né, apesar do custo, se a produtividade dele está compatível com a nossa demanda, né, e se ele vai ter uma vida útil que justifique o custo investido, né? Então, isso tudo tem que ser observado. Por quê? Porque o equipamento ele pode ser altamente tecnológico, mas pode não trazer o retorno desejável. Então, eu posso, esse equipamento é de última geração, mas ele não traz o retorno desejável. Ou eu tenho uma demanda que não justifica o investimento daquele equipamento. Por exemplo, vocês vão fazer esses cálculos de equipamento, né? Daqui a algumas aulas vocês vão fazer o cálculo de equipamento. E aí alguns exemplos vão ser dados para vocês. Se vocês têm uma demanda de determinada local, geralmente escola, por exemplo, né? Então a escola, vocês vão ver que em escola pública, principalmente, não existem equipamentos tão tecnológicos assim, né? Então um forno é um forno comum, o fogão é comum, e determinado número de refeições não justificam a gente investir num equipamento tão tecnológico, né? Porque se o número de refeições é tão pequeno que não justifica aquele investimento, por que a gente vai investir naquele? Porque a gente já viu que o custo é alto, custo operacional, para aquela produtividade que não é necessária. Então, tudo isso tem que ser visto, né? E, finalmente, não finalmente, porque ainda tem mais um tópico, né? Mas chegamos nos nossos critérios técnicos sobre o layout da UAM. E esse critério técnico, né? Esses critérios são super importantes porque
eles vão vão ser importantes porque quando a gente junta esses critérios técnicos lá, que a gente já falou lá na ambiência, né, eles vão nos ajudar nesse conforto para melhorar essa produtividade dentro da nossa ONU. Então, os critérios técnicos sobre o layout da OAN eles estão ligados às questões ergonômicas. Por exemplo, informações importantes são que a gente precisa atentar. Como essas atividades serão realizadas? Nós precisamos dizer isso, os arquitetos, engenheiros, né? Normalmente são os arquitetos que se preocupam bastante com isso e a gente precisa dar essas informações quando a gente faz essa reunião, né, de equipe. Então, informações importantes são as posturas das pessoas e a posição dos equipamentos dentro da unidade de alimentação e nutrição. Então, como que essas atividades serão realizadas? Então, essas atividades serão realizadas de pé, abaixada, curvada, para cada tipo, né, de processo. Como serão realizadas essas atividades? Sentada? Como serão os deslocamentos dentro da unidade de alimentação e nutrição? Como os profissionais vão se deslocar durante o processo produtivo? Outra coisa importante são as medidas e posição dos equipamentos. Por quê? Porque as medidas, né, devem estar dentro das normas antropométricas utilizadas no Brasil para atender às necessidades humanas. Então, não são os funcionários que têm que se adaptar aos equipamentos. Os equipamentos é que têm que se adaptar às necessidades humanas. Isso é que é o certo, tá? E quais são essas necessidades humanas? Necessidades cognitivas, visuais, táteis, auditivas, de mobilidade, né? Porque a gente precisa dar conforto ao realizar as atividades dentro de qualquer processo, tá? Então, não adianta a gente dar determinada atividade se o funcionário não entender. Por exemplo, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, quando todos os equipamentos estão ligados, né? Então a gente está dentro de uma unidade que forno está ligado, a coifa está ligada, está tudo um barulho e a gente dá um comando para os trabalhadores. Olha, a partir de tal hora vai acontecer isso, vai faltar luz, vai isso, não sei. Tá um barulho tão grande, ninguém entendeu o que o nutricionista falou. Aí naquela hora acontece o que o nutricionista falou. Ou vão diminuir o número de refeições, tal hora a gente precisa parar a produção. Ninguém entendeu, continuou cortando, fazendo, e aí sobrou um monte de preparação. Aí você vai lá e cobra do trabalhador, mas vocês não pararam, vocês... Aí ele, mas assim, eu não entendi o que a senhora falou, estava muito barulho. Então a gente não deu as condições necessárias dentro da unidade para que o trabalhador entendesse o que você falou. Ou se ele trabalha numa unidade que não tem a condição de iluminação adequada, né? Então, a pessoa nem enxerga direito para fazer a catação do feijão, por exemplo. Está tudo escuro, não tem luz, as lâmpadas estão queimadas, não tem iluminação natural. Como vocês aprendem, né? Que tem que ter abertura para ter iluminação natural. E aí, você não dá essas condições para ele entender, para ele ver, né? E aí, tudo está fora dos padrões. Por isso que coloca que as medidas eles têm que estar dentro das normas para atender às necessidades humanas, né? Então, a gente tem que procurar atender às necessidades humanas, tá? Então, hoje,
A gente já, hoje sempre, né? Existem normas para isso. Normas, inclusive, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, aqui eu coloquei algumas medidas que existem para todas as profissões, né? Então, em todas as profissões existem medidas a serem seguidas. Né? Então, quais são as medidas que a gente precisa seguir? Minimamente, uma pessoa sentada. Aqui a gente utiliza muito isso quando a gente vai começar a pensar, por exemplo, nas medidas das mesas dos refeitórios. Então, uma pessoa sentada com o braço aberto para comer, qual é a medida? Então, 70 centímetros tem que ter numa pessoa sentada, os pés, como é que tem que ser colocados. Aqui eu coloquei de diversas profissões, né? Então, como uma pessoa vai passar roupa, qual é a altura da tábua de passar roupa, né? Então, hoje já se pensa, inclusive, de altura de bancadas, para a cozinha, alturas de bancadas que sejam móveis, né? Porque existem pessoas e pessoas. Nós já tivemos trabalhadores tão altos de cozinha que ele batia a cabeça na coifa do fogão. Ele tinha que trabalhar um pouco curvado. Então, tinha que trocar ele de local porque ele era muito alto. Né? Então, aqui são medidas para pessoas médias. Então, se for um homem, se for uma mulher, qual é a altura média para que ele alcance determinado material com o braço levantado? Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente está planejando, fazendo planejamento físico-funcional e na questão da instalação dos equipamentos, das bancadas, dos armários e tudo isso. Então, aqui eu coloquei para vocês outras ilustrações, né? Para a gente ver, por exemplo, aqui, quando a gente utiliza um trabalhador sentado, isso aqui é comum a gente ver em cozinha, quando ele precisa fazer, por exemplo, catação de feijão. Catação de feijão. Então, qual é a altura do assento, a altura da bancada, né? E se tiver um armário na frente, se tiver alguma coisa, qual é a largura desse armário que tem que ser e a bancada como é que tem que se comportar, para ele ter o conforto de fazer esse preparo, né? E assim vai. Isso aqui é só para vocês terem isso, vocês vão ter uma aula mais específica sobre isso, tá? Então, não vou me deter muito em como fazer o projeto em si, só a introdução de tudo que a gente precisa tentar. Outra coisa importante são os corredores, né? Então, a gente às vezes, aqui, só a título de curiosidade para vocês, né? Então, um corredor de 80 centímetros. Então, uma pessoa precisa passar confortavelmente, né? Levando aqui um gastronorme, né? Precisa passar com conforto num corredor. Então, aqui já é específico de cozinha, né? Então, num ambiente de preparar, num ambiente de cozinhar, num ambiente de assar e fritar e num ambiente de lavar. Então, são as medidas confortáveis para um planejamento físico funcional. Mais uma ilustração para vocês de critérios técnicos sobre o layout da cozinha. Uma coisa interessante para apontar para vocês é que existem diversos equipamentos com diversos parâmetros de tamanho, né? Então, aqui dá para vocês observarem bem, né? Nos bebedouros, por exemplo, 21, 22 são bebedouros
diferentes, né? E a gente vê que ocupam espaços diferentes. Então, a gente precisa observar e ver que área que a gente tem e como se comportam esses equipamentos no mercado e que tipo de equipamento a gente vai escolher para o nosso projeto. Bom, diante disso tudo, né, o que mais a gente precisa observar para o nosso projeto, né? Já vimos vários aspectos importantes e, finalmente, a gente precisa observar o orçamento. O que a gente precisa, depois de tudo isso, atentar. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Um exemplo muito simples de orçamento, só para vocês terem uma ideia, né? Mas eu coloquei aqui um restaurante de porte pequeno, né? Então, eu coloquei aqui um orçamento de R$170 mil, mas é um restaurante que só fez o quê? Uma locação de espaço, fez uma previsão de móveis de escritório, equipamentos e utensílios e pagou um consultor para o projeto, né? Então, o que a gente pode observar, né? Que o que mais consome no projeto são equipamentos e utensílios. E provavelmente, né, o que a gente pensa, o que a gente vê? Se fosse fazer a construção desse restaurante, né, porque aqui o local já existia, né, ele está fazendo a locação do espaço. Com certeza, esse projeto iria ser um orçamento muito maior, né? E como é um restaurante de porte pequeno, né, a gente observa que mesmo para equipamentos e utensílios não é um valor tão alto, né? A gente sabe que existem equipamentos muito caros, né, que 115 mil tá até um orçamento, não está tão caro assim, né? Mas a gente só colocou aqui a título de ilustração aqui para vocês, que a gente tem que pensar nesse orçamento como fechamento do nosso projeto. Bom, aqui, gente, eu queria colocar para vocês o layout do restaurante universitário central, né? Então, eu tive oportunidade de participar, né, desse projeto como integrante da equipe, né, de docentes que participou da implantação, né, não só da implantação, mas do projeto, né, de elaboração do projeto físico-funcional, da equipe, né, e de implantação do restaurante universitário. Então, foi uma equipe bastante grande, né, liderada pela professora Lúcia Andrade, que é nossa professora também do Instituto de Nutrição. E só para vocês terem uma ideia, né, desse projeto, é um projeto muito grande, né? Então participaram os arquitetos do Escritório Técnico Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nutricionistas e docentes da área de alimentação coletiva do Instituto de Nutrição Josué de Castro. Então foi uma experiência muito interessante. Nós seguimos mais ou menos esse roteiro que eu coloquei aqui para vocês, né? Porque nós que demos esse tom, né, da demanda, como a gente gostaria que fosse esse sistema de alimentação, na verdade, né, que não é só um restaurante universitário, nós temos um sistema de alimentação, mas o ponto de partida foi esse restaurante central. E é muito complexo, né? Eu acho que precisaria de uma aula só sobre ele, sobre o restaurante universitário, mas o que é mais importante mostrar aqui para vocês é que nós seguimos realmente um pouco esse roteiro, que eu acho que esse roteiro está muito simplificado para pensar tudo que nós vivemos durante anos para poder
terminar esse projeto. Foi um projeto que foi levantado mesmo do chão, né? Esse restaurante. Mas aqui, só para vocês terem um pouco essa ideia, né? Nós fizemos um fluxo de marcha avante realmente, né? Um fluxo em que só tem um fluxo de materiais, um fluxo de pessoas separado. Eu gostaria de mostrar uma coisa importante, que dá para que, se houver algum problema nessa parte elétrica das máquinas e tudo, há uma manutenção aqui, a gente conseguiu fazer isso, né? Então há uma separação, a plataforma de descarga dos materiais é feita aqui, há um controle de materiais. Acho que saiu um pouco da direção aqui, né? Mas a gente faz todo um controle. Desse lado aqui a gente conseguiu fazer todo o estoque, né? Há uma área de produção central. Pelas laterais a gente fez os pré-preparos, aqui a distribuição, aqui no central a gente fez a higienização só de utensílios, e a gente começou realmente a fazer o planejamento pela área de consumo, porque nós pensamos nessa expansão, né? Então a gente pensou fazer um restaurante que pudesse atender no máximo 4.000 refeições, né? E que fosse um restaurante escola, né? Tanto que nós temos um laboratório de dietética, né? Que nós temos um laboratório de dietética, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter aula, uma sala de aula, um laboratório de dietética, para que a gente tenha atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse é o nosso planejamento físico-funcional na verdade é o layout do nosso restaurante universitário, porque aqui já estão alocados os equipamentos, né? Se vocês quiserem maior detalhamento sobre isso, né, na nossa aula síncrona, nós podemos detalhar um pouco mais, né? E aí vocês tiram um pouco mais as dúvidas de vocês, mas foi muito interessante participar desse planejamento físico-funcional e da implantação desse restaurante, né? E depois das atividades subsequentes. Aqui eu coloquei algumas fotos, né, para vocês verem, né, a área de recepção e controle, estoque de material de limpeza e descartável, que é separado, estoque seco, estoque refrigerado, né? Então aqui nós temos câmaras de refrigeração e temos uma câmara de congelamento também. Aqui nós temos uma área de pré-preparo de carnes, que é uma área refrigerada. Aqui é a área de higienização de folhosos, né? Na verdade é uma área de uma área de pré-preparo de vegetais. Aqui eu coloquei só o equipamento, que é a higienizadora de folhosos, que na época nós fizemos o planejamento desse equipamento, né, para a compra desse equipamento, para que acelerasse essa produção, né? Porque como era um número de refeições muito grandes, e fazer aquele processo de lavagem de folhas, né? Folha a folha, como a gente aprende, imagina para essa demanda grande. Então nós fizemos essa aquisição desse equipamento para melhorar a produtividade, né? Para melhorar a produção. Aqui é o forno combinado, também nós fizemos diversas visitas, né? Visitas em fábricas de forno. Esse é o forno WG, nós fomos na fábrica ver como era feito para estudar que tipo de forno a gente iria adquirir. Aqui a área, né, de caldeirões, a bateria de caldeirões com a sua coifa.
Aqui a área de distribuição, né? Então aqui balcão neutro, balcão refrigerado. Na verdade isso aqui nem é um balcão neutro, né? É um balcão auxiliar, porque era para a gente colocar pratos e bandejas. Balcão neutro, a gente coloca sobremesas. Esse aqui é o balcão refrigerado, balcão quente. Esse balcão é de molhos e temperos. Do lado temos o balcão que é só de sucos. Devolução de bandejas e a área de higienização. Nessa área de higienização, é bom colocar para vocês que, lembra que eu coloquei para vocês que a gente tem sempre que fazer uma previsão de como pode, uma previsão de demanda futura? Então, aqui o que a gente fez? A gente colocou 2 áreas de higienização mecânica, mas a gente previu uma área de higienização manual. Para quê? Para quando se houvesse algum problema ou acontecimento de gargalos. Então, nós temos 2 áreas semelhantes, né? Então, de um lado temos essa máquina, do outro lado temos uma máquina semelhante, e no meio nós temos essa área aqui, que é de higienização manual, que era para previsão de gargalo. Aqui é o pass-through, né, que é o armazenamento ou armário de espera, né, também de reposição das preparações. Então, nós temos também preparação quente e fria. Nós temos aqui a área de higienização de panelas. Uma outra coisa interessante aqui na área de higienização de panelas e para falar de ergonomia, né? Então, por essa cuba ser bastante alta, né? Bastante profunda, na verdade, não alta, profunda. Então, para minimizar a posição dos trabalhadores que ficam numa posição incômoda para fazer a higienização, foi colocado uma adaptação, feita uma adaptação aqui de altura para quando a panela é menor, então para ele não ficar numa posição incômoda. Aqui é o bebedouro, pia de lavagem de mãos, máquina de gelo, então bebedouro, pia e máquina de gelo. Aqui eu coloquei para mostrar para vocês a canaleta na área de manutenção e reposição de preparações, mas todas as canaletas da cozinha são desse tipo, né? E por dentro nós temos os ralos sifonados, que são os ralos adequados para a cozinha de alta produção. Essa aqui é a nossa área que já estamos caminhando para o final da produção, né? Então, a nossa área de higienização de higiene, de gastronormes, né? E aqui a nossa câmara de resíduos sólidos orgânicos, que é refrigerada. Área de descarte de resíduos sólidos. E essa aqui é a nossa área de destinação temporária de materiais recicláveis. Então, todos os materiais recicláveis, papelão, plástico, eles são acondicionados nesses containers e são encaminhados para empresas que vão fazer o tratamento, vão encaminhar para reciclado. E aqui são os nossos lava-botas, né? Porque todos os trabalhadores que estão nessa área, eles vão retornar por aqui e antes de entrar na cozinha, eles passam nesses lava-botas para poder adentrar novamente a área de produção e não trazer contaminação para dentro da cozinha. Bom, resumindo, o roteiro para um adequado projeto físico-funcional de unidade de alimentação e nutrição requer alguns pontos importantes, como análise do cardápio, demanda prevista, área disponível, escolha dos equipamentos, critérios técnicos sobre o layout da cozinha
e o orçamento. Então, esses pontos que foram abordados são pontos importantes, né, que precisam ser observados durante o preparo, né, durante a participação, né, de uma equipe que, com a sua expertise, vai trabalhar no roteiro de projeto físico funcional de unidade de alimentação e nutrição. Porém, o trabalho, né, o nosso trabalho não se encerra aqui, né? A gente pode ainda consultar essas referências que foram utilizadas para o preparo dessa aula, né? E consultar a bibliografia complementar que está sendo colocada aqui para vocês, né? Para vocês aprofundarem um pouco mais sobre esse assunto. No mais, eu me coloco à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida e agradeço a atenção de vocês. Obrigada.